E aí, pessoal, tudo bem? Bom, turma, esse vídeo é para auxiliar vocês na tarefa dessa semana. Então, aqui a gente tem a apresentação, a habilidade que a gente vai trabalhar, tá? E o tema da aula, luz e outras radiações eletromagnéticas. Para a gente não ficar tão perdido no conteúdo, eu fiz esse texto orientador só para fazer um gancho entre o assunto que a gente estava falando e o assunto que a gente vai falar, tá? Então, como a gente já viu nas outras aulas, toda matéria é formada por átomos. Os átomos formam as moléculas. Os átomos são formados por partículas subatômicas, ou seja, menor do que os átomos, os prótons, os nêutrons e os elétrons. Os prótons e os nêutrons formam o núcleo atômico, enquanto os elétrons formam a eletrosfera. O que acontece? Todo átomo ele tem o mesmo número de prótons, que são as cargas positivas, né? E de elétrons, que são as cargas negativas. Então, um átomo, a gente diz que ele é eletricamente neutro, porque ele tem a mesma quantidade de cargas positivas e a mesma quantidade de cargas negativas. Então, aqui a gente tem um desenho mais simples, né, de um átomo, o núcleo ali com os prótons e os nêutrons, e os elétrons formando a eletrosfera. Na verdade, os elétrons, eles giram em torno da eletrosfera, tá? Aqui um desenho mais bonitinho, mas dá pra gente perceber que tem um movimento em torno do núcleo, tá? Isso é muito importante, por isso que eu marquei aí, ó. Perceba que os elétrons giram em torno do núcleo. Guarde essa informação, porque é esse movimento dos elétrons em torno do núcleo que vai criar as ondas eletromagnéticas que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, tendo tudo isso em mente, a gente vai falar um pouquinho agora sobre a ondulatória. O que seria ondulatória? Ondulatória é uma parte da ciência, uma parte da física que estuda as ondas. E aí existe dois tipos de ondas, basicamente, tá? As ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. A principal diferença entre uma e a outra é que a onda mecânica ela precisa de um meio material para se propagar, tá? As ondas eletromagnéticas não precisam de meio material. Por isso que as ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo. Um exemplo muito comum de onda mecânica é o som. O som ele se propaga somente em meio material, por exemplo, o ar. Tá? A luz é uma onda eletromagnética, então ela consegue se propagar no vácuo. É por isso que a luz do Sol chega até aqui, mas o som das explosões que acontecem lá no Sol a gente não consegue ouvir. Tá? Então existem basicamente dois tipos de ondas, as mecânicas e as eletromagnéticas. As ondas mecânicas são aquelas que necessitam de um meio material para se propagar, o exemplo o som, né? Já expliquei para vocês. A gente consegue ouvir o som aqui na atmosfera, na Terra por conta da atmosfera. Se não tivesse atmosfera, não teria som, tudo bem? As ondas eletromagnéticas são ondas que não necessitam de meio material e elas podem caminhar no vácuo. Uma propriedade muito importante das ondas é a frequência. O que seria a frequência? É o número de oscilações por segundo, tá? A frequência ela é medida em Hertz, que é o número de repetições por segundo. Um ventilador girando, por exemplo, a 100 vezes por segundo, a gente pode dizer que a frequência desse ventilador é de 100 Hz. E aí, como eu dei o exemplo do som, então voltando aqui, ó, o som ele é produzido pela vibração de corpos sonoros e a mudança de frequência no som ela reflete na mudança de altura. Então, se o som ele é grave, a frequência do som é menor. Se o som ele é agudo, a frequência da onda sonora é maior. Tá? Quando a gente fala sobre onda eletromagnética, a mudança de frequência nessas ondas vai mudar o tipo de onda. Então a gente tem aqui embaixo, ó, a gente tem aqui, ó, agora as ondas eletromagnéticas são produzidas pela frequência em que os elétrons giram em torno do núcleo. Então, quanto mais rápido aqueles elétrons estão girando em torno do núcleo, maior vai ser essa frequência, tá? Vamos dar uma observada nessa imagem aqui, ó. Essa imagem é o espectro eletromagnético. Aqui a gente tem vários exemplos de ondas eletromagnéticas de frequências diferentes, tá? Então a gente tem, ó,
as ondas baixas, que são ondas produzidas pela corrente elétrica, que essas ondas elas são emitidas pela corrente elétrica quando os elétrons percorrem um fio condutor. Aí essas ondas, uma frequência maior, a gente já tem as ondas de rádio, onda de TV, tá? Depois a gente tem o micro-ondas, que é a onda eletromagnética que tem no aparelho de micro-ondas. A gente tem o infravermelho. O infravermelho, ele também, a gente pode chamar o infravermelho de calor. O calor que a gente sente quando aproxima a mão de uma fonte, por exemplo, de uma panela no fogão, é o infravermelho, tá? É um tipo de onda eletromagnética, a gente não enxerga. Digamos que é um tipo de luz, tá? Tem a luz visível tem as várias faixas de cores aí, e acima da luz visível a gente tem o ultravioleta. Então, abaixo da luz visível a gente tem o infravermelho e acima da luz visível a gente tem o ultravioleta. Nem o infravermelho, nem o ultravioleta a gente consegue enxergar. Apenas a luz, né, que a gente consegue enxergar, e é uma faixa muito pequena se a gente for comparar aí com todas as outras ondas eletromagnéticas. Depois da onda ultravioleta a gente já tem o raio-x, depois os raios gama, que são ondas com a frequência muito maior. Tá? Até a onda ultravioleta, um pouquinho para baixo aqui, até na luz visível, essas radiações são radiações não ionizantes. Como eu falei lá no começo, que os átomos eles têm o mesmo número de prótons e elétrons, portanto eles são eletricamente neutros. Quando um átomo ele ganha ou perde elétrons, ele se chama íon. Então ele passa a se chamar íon. Então, átomo tem o mesmo número de prótons e elétrons. Íon tem número diferente de prótons e elétrons. É por isso que se diz radiação não ionizante e radiação ionizante. As radiações ionizantes, elas mudam a carga elétrica dos átomos. Se ela mudar a carga elétrica dos átomos, provavelmente ela vai mudar a estrutura da matéria, ela vai modificar a molécula. É por isso que, por exemplo, o raio-x, o cara que opera o raio-x, ele deixa você lá tirando o raio-x, mas ele sai da máquina, ele sai do quarto, perdão. Porque o que acontece? A gente tirar um raio-x de vez em quando não tem muito problema, mas se você ficar lá tomando a radiação por muitas vezes, você pode pegar um câncer ou pegar alguma doença assim, tá? E aí a gente chegou na parte que eu queria falar para vocês, que é a luz, né? Então perceba que quanto maior for a frequência, menor é o comprimento das ondas eletromagnéticas. Outro ponto importante é dizer que a luz representa o espectro eletromagnético visível. Chegamos aonde eu queria. Observe que a faixa de luz é formada pelas cores do arco-íris: vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Aí tem esse VAA, VAAV, que é uma forma de você decorar essa sequência de luz, tá? O arco-íris é formado pela decomposição da luz branca, ou seja, a luz branca é formada pela mistura de todas as outras cores. Então, quando a gente enxerga, a gente na verdade está enxergando a luz que o objeto emite. Muitas vezes a gente pode observar uma fonte, no caso pode ser um palito de fósforo pegando fogo, uma lâmpada acesa, ou sei lá, a tela do celular. Então isso é uma fonte luminosa. Quando esse objeto ele não emitir a luz, a gente só consegue enxergar ele se ele refletir a luz. Então tem que ter uma fonte mandando luz para o objeto e o objeto vai refletir essa luz e aí eu consigo enxergar. Tá? Então nós enxergamos a luz de fontes primárias, o sol, a lâmpada, a tela do celular ou de fontes secundárias, objetos que não emitem luz, porta, estojo, lua, etc. Então as cores dos objetos nada mais é que a luz ou luzes que o objeto reflete. Então um objeto vermelho, presta bem atenção, tá? Um objeto vermelho iluminado por uma luz branca, a gente não viu que a luz branca é a mistura de todas essas cores aqui em cima? Ó? Todas essas cores? O que acontece? Se o objeto for vermelho e ele for iluminado pela luz branca,
ele vai refletir a luz vermelha e ele vai absorver todas as outras cores, tá? Voltando lá embaixo. Opa. Agora, se iluminarmos um objeto vermelho com uma luz verde, então quer dizer que eu só estou iluminando com uma luz monocromática. Como não existe a luz vermelha para refletir, então o que ele vai fazer? Ele vai absorver a luz. E é por isso que a gente enxerga ele como preto. Os objetos pretos, eles absorvem todas as luzes e por isso a gente não enxergamos nenhuma cor. Por isso nós não enxergamos nenhuma cor, tá? Então, para facilitar a sua vida, se você quiser assistir novamente a primeira aula lá do Centro de Mídias falando sobre esse assunto, tem o link aqui, é só clicar nesse link que vai te levar lá para a aula do professor Fábio, tá? Então, a gente chega aqui na tarefa. O que é para fazer de tarefa? Preencher o relatório das aulas de ciências, que eu já mandei no grupo para vocês saberem o que é para marcar. Depois que você resolver as atividades, para me enviar aqui no privado, no WhatsApp. Para fazer o acompanhamento dessas aulas, eu acompanho vocês através do Centro de Mídias e explico depois pelo WhatsApp, tá? E o que você vai fazer? Copiar e responder os exercícios no caderno de ciências. Então, o que você vai copiar? Só os exercícios. E vai responder os exercícios, tá? Para fazer o relatório, a gente coloca a data da aula, o nome do professor. A gente está tendo aula, por enquanto, com o Fábio, né? Não sei se vai mudar mais para frente. Os principais pontos abordados na aula e se essa aula teve algum exercício. Se teve, qual foi a sua resposta, tá? Depois você lê mais uma vez esse texto que eu li com vocês. Depois fazer as tarefas aqui, ó. Então, a primeira pergunta. Entre as alternativas a seguir, escolha aquela que contém apenas fontes primárias, ou seja, aquelas fontes que emitem luz, tá? Não pode refletir a luz. Então, é só prestar atenção aí que essa tarefa é bem fácil. Na questão número 2, você vai imaginar o seguinte, ó. Se iluminarmos os objetos abaixo com uma luz verde, de que cor enxergaremos? Então, o que você tem que ter em mente? O objeto, ele ou absorve a luz ou ele reflete a luz. Se a luz que ilumina o objeto for da mesma cor que o objeto, ele vai refletir essa luz. Se a luz que ilumina um objeto, uma luz monocromática, por exemplo, a luz verde, ela iluminar um objeto que não é verde, né? Então, essa luz vai ser absorvida. E quando absorve a luz, a gente enxerga preto, tá? Vou dar um exemplo aqui de uma outra cor para já não responder a questão. Então, imagina que a gente tem uma luz azul. Se eu iluminar um objeto azul, com luz azul, é óbvio que eu vou enxergar o objeto azul. Mas se eu iluminar um objeto, vamos pensar, um objeto preto com a luz azul, ora, se o objeto é preto, ele absorve todas as cores. Ele vai absorver a luz azul também, ele vai continuar preto. Se eu iluminar um objeto branco com a luz azul, bom, a gente enxerga o objeto branco quando ele é iluminado por uma luz branca porque ele reflete todas as cores. Então, ele reflete tudo. Se você iluminar um objeto branco com a luz azul, você vai enxergar ele azul, né? Agora, se você iluminar um objeto vermelho com a luz azul, o objeto vermelho ele só reflete a luz vermelha. Ele absorve as outras. Então, a gente enxerga esse objeto na cor preta, certo? Bom, tendo isso em mente, a gente consegue fazer a número 2 e a número 3. Se iluminarmos a bandeira do Brasil com uma luz vermelha, como enxergaremos? Aí você vai fazer um desenho aonde for verde, amarelo e azul, você vai pintar da cor correspondente se ela fosse iluminada com a luz vermelha. Pergunta número 4. Faça uma pesquisa sobre radiação ionizante e não ionizante. Você vai falar a diferença e o que ela pode causar nos seres humanos, tá? Como que é a devolutiva?
a avaliação, aliás. A avaliação é o seguinte, como que você vai ser avaliado nessa tarefa? Como que eu vou contar ponto, contar nota, tá? Então, a devolutiva das atividades, ou seja, você faz a atividade e me devolve, aí eu vou ver se está tudo certinho e vou anotar na nossa caderneta. A participação nas aulas, tá? E a interação nos grupos e no chat do centro de mídias. Fiz mais uma observação aqui, ó. Não precisa copiar o texto, apenas as perguntas. Se tiverem dúvidas, entre em contato pelo WhatsApp. E eu coloquei um horário aí, ó, de segunda a sexta, das 7 ao meio-dia, e eventualmente durante as aulas de ciência. Porque senão a gente fica muito descontrolado, até para poder responder para vocês, tá? Senão fica aquele monte de pergunta fora de hora, assim a gente não consegue dar o retorno para vocês. Então, eu espero que esse vídeo ajude. Se não entenderam ainda, pode perguntar novamente. E é só isso, tá? Até mais, um abraço, tchau, tchau.